Você ama o mar? Ama mergulhar? Então talvez seja melhor parar por aqui, porque depois de conhecer o que realmente vive nas profundezas, você nunca mais vai querer entrar na água. O oceano é lindo, até não ser mais. Hoje, vamos explorar 21 encontros com criaturas marinhas tão bizarras, misteriosas ou aterrorizantes que até os mergulhadores mais experientes ficaram com o coração na boca. Se você tem medo do mar, não assista a este vídeo. Tubarão-baleia, o encontro às cegas. Imagine estar nadando em águas abertas, admirando a beleza ao seu redor, sem ter a menor ideia de que algo gigantesco está te seguindo. Em janeiro de 2022, um usuário do Reddit, chamado Fancy Zoidberg, compartilhou uma imagem tirada durante um mergulho no Golfo da Califórnia. Na hora, ele não notou nada, mas ao revisar a foto, percebeu uma sombra imensa atrás de si. Alguns pensaram que era um tubarão branco, outros um golfinho, mas a verdade era mais impressionante. Um tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, com até 18 metros de comprimento. Apesar do tamanho monstruoso, esses gigantes são inofensivos para humanos. São filtradores e se alimentam de plâncton. Mas o que você sentiria se estivesse ao lado da boca de um animal do tamanho de um ônibus escolar, com a sensação de que ele poderia te engolir inteiro, mesmo que sem querer? Black Sea Nettle, a água-viva sombria. Águas-vivas já são criaturas desconcertantes por natureza. Mas a Black Sea Nettle, também conhecida como água-viva negra, leva isso a um novo nível. Encontrada no Pacífico, ao largo da costa oeste do México, essa criatura pode atingir 25 metros, com seus tentáculos longos, finos e quase hipnóticos. Seu corpo, translúcido e escuro, se move em padrões elegantes, quase hipnóticos, como se tivesse consciência própria. Mas sua beleza esconde algo, uma picada dolorosa, que pode deixar marcas e causar uma ardência persistente. Ver essa criatura no mar é como encontrar uma entidade flutuante, uma figura fantasmagórica que dança no silêncio absoluto das profundezas. É um lembrete visual de que o oceano é tanto um berço de vida, quanto um palco de terrores silenciosos. Você pode admirá-la à distância, mas se ela chegar perto, boa sorte. Phantom Jellyfish, o fantasma das profundezas. Imagina encontrar uma criatura que parece mais uma ilusão do que algo real. Essa é a Phantom Jellyfish, água-viva fantasma, avistada apenas 130 vezes desde sua descoberta em 1899. Ela habita as profundezas mais escuras dos oceanos e pode atingir mais de 10 metros. Seus braços, longos, finos e quase imóveis, flutuam como cortinas em um teatro subaquático. O que a torna assustadora não é apenas sua aparência etérea, mas o silêncio absoluto com que ela se move. Mergulhadores que a encontraram relatam uma sensação imediata de desconforto, como se estivessem diante de algo que não pertence ao nosso mundo. Ela não é agressiva, não tem veneno letal, mas a ideia de estar cercado por algo tão misterioso e alienígena em águas profundas é mais do que suficiente para acelerar o coração. Lion's Mane Jellyfish, ou juba gigante. Se você achava que uma água-viva de 10 metros já era demais, prepare-se para conhecer a Lion's Mane Jellyfish, ou juba de leão. Encontrada nas águas geladas do norte da Europa, essa água-viva pode ultrapassar 30 metros de comprimento, maior até que uma baleia azul. Seus tentáculos são finos como fios elétricos e carregam um veneno poderoso capaz de causar dores intensas e até paralisia. Mas não é só o perigo físico que assusta. Nadar próximo a ela é como entrar em uma floresta viva, onde cada fio pode ser uma armadilha mortal. E o pior? Essas criaturas não nadam rápido. Elas apenas existem, se expandem, se arrastam. A sensação é de estar em câmera lenta, cercado por algo que você não consegue evitar. E cada movimento seu pode ser o último. Squid Ink.
A despedida fantasmagórica do cefalópode. Em dezembro de 2023, a mergulhadora australiana Jules Casey se deparou com algo que parecia não pertencer àquele mundo. Flutuando diante dela, uma massa negra se torcia lentamente na água, girando, expandindo, se contorcendo como se tivesse vida própria. À primeira vista, parecia uma criatura alienígena, mas na verdade era um rastro, tinta de lula. Cefalópodes soltam tinta como último recurso quando estão em perigo, uma cortina viva que confunde predadores e permite a fuga. Mas o que causou tamanho desespero nessa lula? Essa é a verdadeira pergunta. A tinta ainda se mexia, instável, como se o momento do ataque tivesse acabado de acontecer. O ar ao redor parecia carregado. Casey não viu a lula, não viu o predador, mas ali, naquele redemoinho escuro, ela sentiu algo que mergulhadores experientes conhecem bem. A certeza de que não estamos sozinhos e de que algo ainda está por perto. Ver uma baleia no oceano é emocionante, mas e se ela estiver olhando diretamente para você? Em 2018, um grupo de surfistas na praia de Dione, na Califórnia, teve um encontro que virou pesadelo silencioso. Enquanto esperavam pelas ondas, o mar se agitou. Uma baleia cinza, com mais de 15 metros, surgiu bem ao lado deles, sem aviso, sem som. Ela emergiu com um jato de vapor, o barulho seco de sua respiração enchendo o ar. E então, ficou ali, flutuando, observando. Foi só um instante, mas a sensação era clara. Eles não estavam sozinhos. Não havia ameaça, mas havia uma presença, algo ancestral, imenso. Naquele momento, os surfistas deixaram de ser predadores no topo da cadeia e passaram a ser apenas convidados humildes em um território que não lhes pertence. A baleia mergulhou, mas a memória daquele olhar nunca mais os deixou. Crazy Lake, um mergulho pós-apocalíptico. Nem todo terror subaquático vem da natureza. Na Alemanha, o lago Crazy é uma cratera artificial formada após o alagamento de uma antiga mina de giz na década de 70. Mas o que foi deixado para trás transformou o local em um cenário de filme de terror. Ao mergulhar ali, você encontra árvores mortas, estruturas industriais, veículos abandonados e um silêncio sepulcral que pressiona seus ouvidos. Como se isso não bastasse, há algo mais. Uma réplica em tamanho real de um tubarão branco, posicionada de forma estratégica, parece estar prestes a te atacar de dentro da escuridão. Feita para simular um ambiente extremo de mergulho, ela serve como lembrete de que nem todo susto vem da vida real. Mas no fundo escuro, entre galhos retorcidos e silhuetas oxidadas, até uma estátua pode parecer viva. E naquele cenário, quem vai te convencer do contrário? Wink Lake Shark Statue, o tubarão da névoa verde. No Oregon, nos Estados Unidos, outro lago esconde um susto submerso. Wink Lake abriga uma escultura plástica de um tubarão branco de 5,5 metros, feita com detalhes grosseiros, dentes serrilhados e olhos vazios. E ainda assim, é absolutamente assustadora. A água do lago é turva, esverdeada, com baixa visibilidade. Quando o mergulhador finalmente vê a silhueta do tubarão, é sempre tarde demais, o susto já está completo. A combinação entre a escuridão do fundo e a luz difusa da superfície cria um efeito bizarro. O tubarão parece se mexer, como um monstro parado no tempo, pronto para saltar. Apesar de ser uma estátua, a forma como ela é descoberta, sempre de repente, sempre na escuridão, ativa um medo primitivo, o de estar sendo observado e caçado. Greenland Shark, o predador imortal. Nas águas congeladas do Atlântico Norte, um monstro silencioso nada desde antes da sua bisavó nascer. O tubarão da Groenlândia pode viver por mais de 500 anos.
Isso mesmo, alguns dos exemplares vivos hoje nadavam por ali enquanto reis medievais ainda governavam a Europa. Esse tubarão pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Mas o que mais impressiona é sua aparência. Lenta, pálida, quase zumbi. Muitos estão cegos, graças a um parasita que se prende aos seus olhos. Eles se movem com lentidão fantasmagórica, como se estivessem em um eterno estado de hibernação. E ainda assim, são predadores. Sua carne é tóxica para humanos, carregando uma substância que pode causar alucinações, vômitos e paralisia. Mesmo assim, na Islândia, esse peixe é consumido após ser fermentado por meses, como uma iguaria. Um animal venenoso, antigo e possivelmente o mais longevo caçador vivo da Terra. Goblin Shark, o monstro que salta da própria cara. Alguns chamam de aberração, outros de pesadelo com barbatanas. O tubarão-duende, ou Goblin Shark, parece um cruzamento bizarro entre um tubarão e um gremlin de filme. Com focinho alongado, pele rosada e olhos vazios, esse predador vive nas profundezas abissais. Mas o que realmente o torna arrepiante é seu maxilar retrátil. Quando ataca, sua mandíbula literalmente salta para frente, estendendo-se como uma armadilha biomecânica, rápida e mortal. Ele pode alcançar até 4 metros de comprimento e vive a mais de 1.200 metros de profundidade, onde a luz do sol nunca toca. Não há registros de ataques a humanos, mas ver o ataque em câmera lenta é como assistir a uma transformação monstruosa. É a prova viva de que o oceano não só esconde predadores, ele os projeta com as regras da escuridão. Mega Mouth Shark, a boca que brilha na escuridão. Descoberto apenas em 1976, o Mega Mouth Shark é um dos mais enigmáticos habitantes do fundo do mar. Esse tubarão pode chegar a 7 metros de comprimento, mas seu destaque é, como o nome sugere, sua boca gigantesca. Ela se abre como uma caverna e possui bordas reflexivas que brilham com a luz do plâncton bioluminescente, atraindo suas presas diretamente para a armadilha. É como se o próprio mar criasse um farol de engano. Pouquíssimos espécimes foram capturados desde sua descoberta. Muitos acreditam que existem versões ainda maiores, nadando a mais de 4.000 metros de profundidade. Ele é um filtrador, não um caçador ativo. Mas a ideia de uma boca imensa surgindo do breu total é o tipo de visão que não sai da mente. O que mais pode estar lá embaixo, esperando para ser descoberto? Stargazer Fish, o predador enterrado. Você pensa que está seguro em águas rasas, mas o perigo pode estar logo sob seus pés. O Stargazer Fish, ou peixe astrônomo, é um mestre da camuflagem. Ele se enterra completamente na areia do fundo do mar, deixando apenas os olhos e a boca expostos, olhando fixamente para cima, como se esperasse você. Existem mais de 50 espécies ao redor do mundo, e muitas têm adaptações assustadoras, espinhos venenosos e até órgãos capazes de emitir choques elétricos. Mas o pior vem agora. Algumas espécies têm uma espécie de isca na cabeça, uma linguinha que se contorce como um verme, atraindo suas vítimas para a armadilha mortal. Quando o alvo se aproxima, ele explode da areia em um ataque relâmpago, seja um peixe ou o seu pé desavisado. Com o Stargazer, você não vê o perigo chegar, porque ele já está te olhando há muito tempo. Kelp Forests, o labirinto vivo. As águas costeiras de Santa Bárbara, Califórnia, parecem tranquilas, mas abaixo da superfície existe um mundo totalmente diferente, um verdadeiro labirinto submerso de algas gigantes. Essas florestas de kelp podem crescer até 30 metros de altura, balançando com a correnteza como braços tentando te agarrar. Elas são casa de milhares de espécies, desde pequenos peixes até predadores que se camuflam perfeitamente entre os galhos. O maior perigo aqui não é um monstro, é a perda total de orientação.
Mergulhadores relatam sensações de pânico, claustrofobia e até vertigem. Imagine nadar ali à noite, sua lanterna oscilando, a visibilidade baixa e algo encostando no seu pé. Talvez seja só um fio de alga. Talvez não. Mas a única certeza é essa: quando você entra numa floresta de kelp, você não está sozinho. Saddle-tail grouper, o peixe que quase comeu um mergulhador. Em junho de 2023, o mergulhador australiano Dean Kropp explorava os recifes do Mar de Coral. Tudo ia bem, até que uma sombra enorme surgiu de repente. Era um saddle-tail grouper, um peixe gigante que pode atingir mais de 2 metros e pesar quase 200 quilos. Em segundos, ele nadou em direção ao mergulhador e tentou engolir a câmera inteira. Por instinto, Dean se afastou e conseguiu escapar. Mas o vídeo viralizou por um motivo: o grouper agiu como um predador. Esses peixes são carnívoros, costumam se alimentar de polvos, crustáceos e peixes menores. Mas diante de um objeto estranho que se move, ele simplesmente tentou morder. Esse encontro foi raro, mas é um lembrete de que, no oceano, você pode ser confundido com comida. E o mar não pede desculpas por isso. Giant Pacific Octopus, o abraço do abismo. Em 2022, a mergulhadora canadense Andrea Humphrey teve um encontro que beirou o surreal. Nas águas frias de British Columbia, ela se deparou com um polvo do Pacífico gigante, o maior da espécie. Com braços que podem chegar a 3 metros e uma força impressionante, ele se aproximou dela em silêncio e agarrou sua câmera. Por sorte, não foi agressivo, mas foi intenso. O polvo envolve a câmera com seus tentáculos, observando com inteligência assustadora. Esses animais têm ventosas com enorme poder de sucção e são capazes de abrir potes, resolver problemas e até escapar de aquários. Além disso, possuem bicos afiados que podem causar mordidas dolorosas e injetar veneno. Não era um ataque, mas também não era um encontro qualquer. Foi um aviso. Na escuridão do oceano, até o mais curioso dos abraços pode virar prisão. Devil's Hole Whirlpool, o redemoinho maldito. Na costa de Sonora Island, no Canadá, existe um fenômeno tão real quanto assustador: o buraco do diabo. É um redemoinho colossal, formado por correntes que colidem em alta velocidade, criando um vórtice que suga tudo ao redor. Em 2021, uma turista registrou imagens chocantes do fenômeno, a água rodando como se o mar estivesse tentando engolir um mundo. Esse tipo de redemoinho é conhecido como maelstrom, e se você cair dentro de um, sair não é tão simples. Ele não apenas gira, ele puxa para baixo, para dentro. Até embarcações pequenas podem ser engolidas por esse tipo de força natural. É o tipo de lugar que parece mitológico, mas existe, e está esperando pelo próximo descuidado. A luz do sol penetra apenas os primeiros 200 metros do oceano. Abaixo disso, começa o reino da escuridão. Um mundo que representa 95% de todo o espaço habitável da Terra e que está mergulhado em trevas eternas. Ali vivem criaturas que nunca viram o dia. Como o peixe machado, um animal com olhos voltados para cima, sempre buscando o menor reflexo possível, pronto para atacar qualquer coisa que brilhe. Ele mede apenas alguns centímetros, mas sua aparência lembra um cadáver encharcado, com olhos fantasmas e pele prateada. É só um exemplo do que existe lá embaixo. Onde a luz não alcança, a vida segue outras regras. Você não sabe o que está vindo. E pior, você não vê, mas eles veem você. Haunted Aquarium, o tanque maldito. Em 2022, a exploradora urbana francesa Jules Gex entrou num antigo aquário abandonado na Espanha. O que ela encontrou ali não era apenas poeira e azulejos rachados. Dentro de um dos tanques secos, ela descobriu os restos preservados de um tubarão-recife, decomposto,
mas intacto. O corpo estava ressecado, com os olhos ocos e a boca entreaberta, como se ainda tentasse respirar. Ninguém sabe há quanto tempo o animal estava ali, mas seu estado indicava que ele foi preservado quimicamente e depois esquecido. O tanque virou tumba, e o que era um espaço de educação e admiração se transformou num mausoléu submerso. É um lembrete sombrio. Nem todo horror marinho acontece no oceano. Alguns se escondem em estruturas humanas, abandonadas e assombradas. Tiger Shark, o ataque na linha de pesca, maio de 2023. O pescador havaiano Scott Hyaguchi estava em seu caiaque, pescando em águas rasas perto de Kua. De repente, um tubarão-tigre de quase 6 metros surgiu e mordeu o caiaque com força. Ele mal teve tempo de reagir. Com um chute desesperado, empurrou o tubarão, que recuou e desapareceu. Segundo especialistas, o tubarão provavelmente confundiu o caiaque com uma foca ferida. Mas o susto foi real. Tubarões-tigre têm fama de comer qualquer coisa: latas, pneus, placas, tartarugas e, sim, ocasionalmente, humanos. Diferente dos grandes tubarões brancos, eles costumam insistir após a primeira mordida. São responsáveis por dezenas de ataques não provocados. Se você estiver flutuando em algo que parece presa, para ele, você é presa. Bobbit Worm, a serpente do inferno submarino. Imagina uma criatura que vive escondida sob a areia, invisível, silenciosa, mas que ao menor movimento acima dela, salta com velocidade quase instantânea e devora o que estiver ali. Isso é o Bobbit Worm. Pode chegar a 3 metros de comprimento e vive em águas tropicais do Indo-Pacífico. Ele detecta vibrações na água. Quando sente um peixe passar por cima, ele ataca. Com mandíbulas afiadas como navalhas, parte sua presa ao meio. Além disso, possui cerdas venenosas que podem causar queimaduras, inchaços e até dormência permanente. E o pior, ele é praticamente invisível. Você pode estar nadando ou pisando direto sobre ele e nunca saberia, até ser tarde demais. Great Blue Hole é o abismo que respira. Perto de Belize existe um buraco no mar, um círculo azul escuro que parece olhar de volta para você. É o Great Blue Hole, uma caverna submersa com mais de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade. Na superfície parece calmo, mas mergulhe e tudo muda. Aos 30 metros, a luz desaparece. Aos 90, um gás tóxico, sulfeto de hidrogênio, forma uma barreira letal. Abaixo disso, não há vida, apenas os restos, carcaças de animais e os corpos de 2 mergulhadores desaparecidos há anos. Exploradores acreditam que morreram por narcoses profundas, desorientação provocada pela pressão, um erro de cálculo, uma respiração errada e o oceano não perdoa. O Great Blue Hole é mais que uma caverna, é um cemitério natural e, talvez, um portal para algo mais profundo. O oceano é tão belo quanto perigoso. Por trás das ondas calmas e das águas cristalinas, existem criaturas e mistérios que desafiam nossa compreensão e alimentam nossos piores medos. Agora que você viu o que se esconde nas profundezas, você ainda teria coragem de mergulhar? Deixe sua resposta nos comentários. Qual desses encontros marinhos te deixou mais arrepiado? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias sombrias direto das profundezas. Até a próxima descida ao desconhecido.